Pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira e o assunto desse vídeo é Paulo Guerreiro. Antes de mais nada, eu quero colocar aqui do lado algumas manchetes que saíram na imprensa à época da saída do Guerreiro, tanto do Corinthians quanto do Flamengo. Foram saídas tumultuadas, foram saídas turbulentas, e o Guerreiro está repetindo no Inter agora o mesmo que ele fez tanto no Corinthians quanto no Flamengo. Ele está se inviabilizando, ele está forçando a barra para deixar o clube pela porta dos fundos e não pela porta da frente. Aqui também do lado a íntegra da nota do grupo de empresários do Paulo Guerreiro, que é o Prates Group, comandado pelo Vinícius Prates, que é um empresário aqui de Porto Alegre, que inclusive teve o seu pai, o seu Prates, como era conhecido, trabalhando muitos e muitos anos no Internacional. Mas assim, décadas ele trabalhou no Internacional. Vinícius Prates cresceu no Inter, foi é empresário de alguns jogadores que estão no Inter ainda, o Guerreiro é só um deles, foi empresário e é ainda do Damião, então é um cara com bastante rodagem, bastante contato dentro do Internacional. Só que essa nota que ele divulgou é uma nota absolutamente pesada. E é uma nota que eu ouso dizer até com uma premissa mentirosa. Porque essa nota ela parte da premissa de que houve desrespeito em algum momento, publicamente por parte de dirigentes do Internacional ao Paulo Guerreiro. E não é verdade. E eu sou um cara que eu acompanho as rádios, eu trabalho na Rádio Guaíba, mas acompanho Osso Gaúcha, Osso Bandeirantes, acompanho em redes sociais, Grenal, enfim, sites, Globo Esporte, UOL. Eu sou um cara que estou sempre ligado, antenado, buscando. Eu sei que as coisas não acontecem só na frente do meu nariz, então eu saio para buscar. E não tem. E conversei com outros colegas de outros veículos e a gente chegou nesse consenso. Não teve em nenhum momento manifestação de desrespeito, manifestação pública ou até privada, de dirigentes do Inter ao Paulo Guerreiro. Então o que ele está fazendo? Ele está forçando a barra para sair. Só que aí você observa o seguinte, é claro que o Inter tinha que ser ouvido. E a Rádio Guaíba ouviu o João Patrício Herman, que é vice-presidente do Inter, e ele usou frases muito fortes, frases muito marcantes, eu diria, e uma delas eu selecionei e coloquei aqui do lado, até coloquei no meu Twitter quando o entrevistamos, frases muito fortes a respeito do que está acontecendo nessa situação do Paulo Guerreiro. Essas aspas aqui, o João Patrício Herman disse em entrevista à Rádio Guaíba ao Rafael Pfeiffer e ao Bruno Ravazoli, que estavam no programa Concentração. Então, são frases fortes de alguém que está claramente desapontado com o jeito que alguns empresários, especialmente o Vinícius Prates, está tratando o Internacional. E aí surgiu a pergunta, que a resposta está aqui. A pergunta foi, tudo bem, nós temos a manifestação dos empresários, temos a manifestação do clube, falta a manifestação do jogador. De que lado o Guerreiro está nessa balança? E aí o repórter Bruno Ravazoli, que eu estou acreditando aqui, ele foi atrás da assessoria do Paulo Guerreiro, que disse, não, a opinião do Paulo condiz com a nota divulgada pelos empresários do jogador. Ou seja, Guerreiro concorda com o conteúdo da nota. A nota é muito clara. Guerreiro quer a rescisão de contrato imediatamente com o Internacional. Então é correto colocar em manchete: Guerreiro quer sair do Inter. Ponto. É isso que o empresário quer, é isso que o jogador quer, é isso que as duas partes estão buscando junto ao Internacional. É uma situação complicada, é uma situação difícil de lidar. Alguns números que eu quero trazer para vocês do Paulo Guerreiro, estou colocando em detalhes na descrição do vídeo aqui embaixo, no que diz respeito à média de gols do jogador. Eu acho que esse é um assunto importante da gente debater e finalmente chegar à conclusão desse vídeo, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui porque são 3 clubes diferentes, então para não perder. Mas aqui embaixo na descrição tem os detalhes para você. No Corinthians, o Guerreiro disputou 126 jogos, marcou 52 gols, o que dá uma média de 0,41 por jogo. No Corinthians, o Guerreiro conseguiu ser algo que no Flamengo e no Inter ele não conseguiu, que é um jogador decisivo. Ele fez os 2 gols do Corinthians no Mundial, o gol da semi e o gol da final contra o Chelsea. Então ele teve esses números e o plus de ter sido decisivo, mas mesmo assim brigou, encheu o saco, torrou a paciência dos caras e saiu pela porta dos fundos. Foi para o Flamengo. No Flamengo, 112 jogos, 43 gols, 0,38, convenhamos mais ou menos a mesma média. Um pouquinho para baixo, mas
um empate técnico. No Flamengo ele não conseguiu ser decisivo e ele foi bastante criticado porque em clássicos e em grandes jogos ele sumia. Desaparecia o Paulo Guerreiro, que é exatamente a mesma crítica que ele sofre no Internacional. A curiosidade é que no Inter a média do Guerreiro é até melhor. Eu tenho ela aqui e, como eu disse na descrição do vídeo aqui embaixo em detalhes, 61 jogos, 31 gols, uma média de meio gol por jogo. É uma boa média. A grande questão do Guerreiro é que ele não te entrega em grandes jogos, ele não te entrega em clássicos. O Guerreiro em Grenais, por exemplo, é uma vergonha o desempenho do Guerreiro até agora. Mas tudo isso para chegar finalmente e estabelecer todos esses lados, porque a história às vezes não tem dois lados, ela tem 3, 4, 5, 10 lados diferentes. Todo esse contexto, deixa eu colocar aqui para o meio para ficar enquadradinho agora que os cards saíram. Tudo isso para se colocar o seguinte: não tem problema em relação à média de gols do Paulo Guerreiro. A questão nunca foi média de gols desse jogador. O Guerreiro sempre vai te entregar uma boa média, uma média até parecida. Você viu? 0,38 no Flamengo, 0,41 no Inter, 0,50 no Inter, 0,50 no Inter, 0,41 no Corinthians. Uma média de quase meio gol por jogo, que convenhamos, cara, é uma bela média. O problema do Guerreiro nunca foi a resposta dentro de campo. O problema do Guerreiro, ao meu ver, ou os problemas, vamos colocar no plural porque são 5. Primeiro, é um alto salário, altíssimo salário. Segundo, poucos jogos. Desde que chegou ao Inter foi feito um cálculo que mostrou que o Guerreiro ficou 16 meses fora, por lesão ou até pelo doping. Então é um salário muito alto, poucos jogos, lesões, convocações para a seleção peruana, e aí nas convocações eu faço rapidamente um parênteses para dizer que no Campeonato Brasileiro desse ano, os jogadores convocados para suas seleções, e o Guerreiro é o principal da seleção peruana, eles vão perder 20 dos 38 jogos do campeonato. Para quem não se deu conta, tem Copa América esse ano, tem eliminatórias esse ano, e o Campeonato Brasileiro não para, nem para a Copa América. Então é um salário muito alto, são poucos jogos, são muitas lesões, são convocações, e o quinto e definitivo argumento é que, claramente, o Guerreiro não quer ficar. Então, se não quer ficar, bonitão, a situação é a seguinte: o Inter tem um centroavante e não tem ao mesmo tempo. Ele tem um cara que em tese é muito bom jogador, que em tese é a solução, mas que na prática não soluciona. Então o Inter tem, mas não tem ao mesmo tempo. E paga muito caro por isso. Então, se quer sair, parceiro, o empresário do Guerreiro que pague a multa ou que faça um acordo com o Inter, tem que ver se o Inter quer liberar também, mas francamente, para quem tem Yuri Alberto, para quem tem Thiago Galhardo, para quem vive uma crise financeira, precisa dar uma baixada na folha, abrir mão do Guerreiro, que hoje está muito mais incomodando do que resolvendo, não me parece uma má ideia. Pessoal, se você chegou até aqui, ou se vocês chegaram até aqui, inscrevam-se no canal, só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, porque isso ajuda bastante, tá certo? Dá uma navegada aqui no canal, tem mais vídeos para você acompanhar, tem alguns que sempre são sugeridos aqui, e aqui pintou a arte para você se inscrever no Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Valeu!